Deuteronômio 9. Ouve, ó Israel, hoje deves passar o Jordão para possuires nações maiores e mais poderosas do que tu, cidades grandes e muradas até o céu. Um povo grande e alto, os filhos dos Anaquins, a quem conheces e de quem ouviste falar. Quem pode resistir diante os filhos de Anak? Entendemos, portanto, neste dia que o Senhor teu Deus é aquele que vai adiante de ti. Como um fogo consumidor, ele os destruirá e fará com que caiam diante da tua face. Assim tu os expulsarás e os destruirás rapidamente, como o Senhor te ordenou. Não fales no teu coração, depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado para fora de diante de ti, dizendo: pela minha justiça o Senhor me trouxe para possuir esta terra, mas pela iniquidade destas nações o Senhor os expulsou de diante de ti. Não é pela tua justiça, nem pela retidão do teu coração que vais possuir a terra, mas pela iniquidade dessas nações. O Senhor teu Deus as expulsa de diante de ti, e para que ele possa realizar a obra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Entende, portanto, que não é pela tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és um povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças como provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que deixaste a terra do Egito, até que chegastes a este lugar, fostes rebeldes contra o Senhor. Também em Horebe provocaste a ira ao Senhor, e o Senhor se irou convosco para vos destruir. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fez convosco, permaneci no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água, e o Senhor me entregou 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. E nelas havia escrito conforme todas as palavras que o Senhor falou convosco no monte, do dia do fogo, no dia da congregação. E aconteceu que no fim de 40 dias e 40 noites que o Senhor me deu as tábuas de pedra, as tábuas do pacto. E o Senhor me disse: levanta-te, desce rapidamente daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito se corrompeu. Eles se afastaram rapidamente do caminho que eu lhes ordenei. Eles fizeram para si mesmos uma imagem de fundição. Além disso, o Senhor falou comigo dizendo: Eu vi esse povo, e eis que é um povo obstinado. Deixe-me sozinho para que eu os destrua e apague o seu nome de debaixo do céu. E farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. Assim eu me virei e desci do monte, e o monte ardia com fogo, e as 2 tábuas do pacto que estavam em minhas mãos. E as 2 tábuas do pacto estavam em minhas 2 mãos. E olhei, e eis que vós havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus, e vós tinhais feito um bezerro fundido. Vos desviastes rapidamente do caminho que o Senhor vos havia ordenado. E olhei as 2 tábuas, e as lancei de minhas 2 mãos, e as quebrei diante dos vossos olhos. E caí diante do Senhor, como nos primeiros 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água, por causa de todos os vossos pecados que pecastes, agindo impiamente aos olhos do Senhor para provocá-lo à ira. Porque tive medo, por causa da ira e do grande desprazer com que o Senhor se acendeu contra vós, para vos destruir. Mas também neste tempo o Senhor me ouviu, e o Senhor se irou com Arão para destruí-lo, e ao mesmo tempo orei por Arão. E tomei o vosso pecado, o bezerro que havíeis feito, e o queimei com fogo, e o pisei, e o moí em pedaços muito pequenos, até que ficaram pequenos como pó. E lancei o pó no ribeiro que descia do monte, e
Taberá, e em Massá, e em Quibrote Ravatá, provocastes a ira do Senhor. Lancei o seu pó no ribeiro que descia do monte, e em Taberá, e em Massá, e em Quibrote Ratavá, provocaste a ira do Senhor. Do mesmo modo, quando o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, dizendo: Ide e possuí a terra que vos dei. Então vos rebelastes contra o mandamento do Senhor vosso Deus. E não crestes nele, nem ouvistes a sua voz, fostes rebeldes para com o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Assim, caí diante do Senhor 40 dias e 40 noites, como caí na primeira, porque o Senhor havia dito que vos destruiria. Portanto, orei diante do Senhor e disse: Ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que trouxeste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não olhes para a teimosia deste povo, nem para a sua iniquidade, nem para o seu pecado, para que a terra de onde nos tiraste não diga: pois o Senhor não pôde trazê-los à terra que lhes prometeu, e porque os odiava, ele os tirou para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que trouxeste pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Deuteronômio 10. Naquele tempo o Senhor me disse: talha 2 tábuas de pedra como as primeiras, e vem até mim no monte, e faz uma arca de madeira, e escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. E fiz uma arca de madeira de acácia, e talhei 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E subi ao monte, levando as 2 tábuas na minha mão. E ele escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falou do monte, do meio do fogo no dia da assembleia, e o Senhor as deu a mim. E me virei e desci do monte e coloquei as tábuas na arca que havia feito. E ali elas estão, como o Senhor me ordenou. E os filhos de Israel empreenderam sua jornada desde Beerote dos filhos de Jaacã até Mosera. Ali morreu Arão, e ali foi sepultado. E Eleazar, seu filho, ministrou na função de sacerdote em seu lugar. Dali seguiram viagem até Gudgoda, e desde Gudgoda até Jotbatá, uma terra de ribeiros de águas. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para que levasse a arca do pacto do Senhor, para estarem de pé diante do Senhor, para o ministrar e para abençoar no seu nome até este dia. Por isso, Levi não tem parte nem herança com os filhos, com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor teu Deus prometeu a ele. E fiquei no monte conforme a primeira vez, 40 dias e 40 noites, e o Senhor também me ouviu naquele tempo, e o Senhor não quis destruir-te. E o Senhor me disse: levanta-te, segue a tua jornada à frente do povo, para que possam ir e possuir a terra que eu jurei dar a seus pais. E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus exige de ti, apenas que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que o ames, e que sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que te ordeno neste dia, para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra também, com tudo o que nela existe. Somente o Senhor teve deleite em teus pais para amá-los, e ele escolheu a sua semente depois deles, vós acima de todos os povos, como é neste dia. Portanto,
Portanto, circuncidai o prepúcio do vosso coração, e não sejais mais obstinados. Porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, um grande Deus, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. Portanto, amai o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás ao Senhor teu Deus, e ele servirás. A ele servirás, e a ele te apegarás, e jurarás pelo seu nome. Ele é o teu louvor, e ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis, que os teus olhos viram. Os teus pais desceram ao Egito com 70 pessoas, e agora o Senhor fez com que sejas uma multidão, como as estrelas do céu. Deuteronômio 11. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus, e guardarás a sua ordem, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, sempre. E sabei neste dia, porque eu falo não com os vossos filhos, que não sabem o que não viram, a punição do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte, e o seu braço estendido, e os seus milagres e os seus atos que ele fez no meio do Egito, a Faraó, o rei do Egito, e toda a sua terra, e o que ele fez ao exército do Egito, e seus cavalos e as suas carruagens, ou como ele fez com que a água do mar vermelho os cobrisse quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu neste dia, e o que ele vos fez no deserto, até que chegasseis a este lugar. Nem o que ele fez a Datã e Abirão, os filhos de Eliabe, o filho de Ruben, como a terra abriu sua boca e os tragou, e as suas famílias, e suas tendas, e toda a riqueza que era sua possessão no meio de Israel. Mas os vossos olhos viram todos os grandes atos que o Senhor fez. Portanto, guardareis todos os mandamentos que vos ordeno hoje. Para onde vais para possuí-la, e para que prolongueis os vossos dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais que lhes daria, e a sua semente, uma terra que mana leite e mel. Porque a terra para onde vais para possuí-la não é como a terra do Egito, de onde saístes, onde semeavas a tua semente e a regavas com teus pés, como um jardim de ervas. Mas a terra para onde vais para possuí-la é uma terra de colinas e vales, e bebe a água da chuva dos céus, uma terra de que o Senhor teu Deus cuida. Os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ela, desde o começo do ano até o fim do ano. E acontecerá que, se ouvirdes diligentemente os meus mandamentos, que vos ordeno hoje, que ameis ao Senhor vosso Deus, e que o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que vos darei a chuva da vossa terra na sua devida estação, na chuva temporã e na chuva serôdia, para que possas colher o teu grão e o teu vinho e o teu azeite, e enviarei grama aos teus campos para o teu gado, para que comas e te sacies. Cuidai para que o vosso coração não seja enganado, e não vos desvieis e servais a outros deuses, e os adoreis. E então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e ele fechará os céus para que não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e para que não pereçais rapidamente na boa terra que o Senhor vos deu. Portanto, guardareis estas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma, e as atarás como sinal à vossa mão, para que possam ser como testeira entre os vossos olhos, e vós ensinareis a vossos filhos, falando sobre elas quando tu assentares em tua casa, e quando tu andares pelo caminho, quando tu te deitares, e quando tu te levantares, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e na tua porta, e nas tuas portas, para que os vossos dias se multipliquem.
e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais, que daria a eles como os dias dos céus sobre a terra. Porque se guardardes diligentemente a todos os mandamentos que agora vos ordeno para que os cumprais, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-vos a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações de diante de vós, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar onde pisar a sola dos vossos pés será vosso, desde o deserto e o Líbano, desde o rio, o rio Eufrates, até o mar mais distante será o vosso termo. Não haverá homem capaz de ficar de pé diante de vós, pois o Senhor vosso Deus porá o temor a vós e o terror a vós sobre toda a terra que pisardes, como já vos disse. Eis que neste dia ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno neste dia, e uma maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que vos ordeno neste dia, se buscardes outros deuses que não conheceis, e acontecerá que quando o Senhor teu Deus te tiver trazido à terra, para onde vais para possuí-la, que porás a bênção sobre o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal. Estão eles do outro lado do Jordão, pelo caminho onde o sol se põe, na terra dos cananeus, que habitam na planície diante de Gilgal, além das planícies de Moré. Pois passareis o Jordão, para possuirdes a terra que o Senhor vosso Deus vos deu, e a possuireis, e ali habitareis, e cuidareis de cumprir todos os estatutos e os juízos que coloco diante de vós neste dia. Deuteronômio 12. Estes são os estatutos e juízos que observareis e cumprireis na terra que o Senhor Deus dos teus pais te deu para que a possuas. Todos os dias que viverdes sobre a terra, destruireis completamente todos os lugares em que as nações que possuireis serviam a seus deuses, sobre os altos montes e sobre as colinas, e debaixo de cada árvore verde, e derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas colunas, e queimareis seus bosques com fogo, e derrubareis as imagens de escultura de seus deuses, e destruireis seus nomes deste lugar. Não fareis isso com o Senhor vosso Deus. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali colocar o seu nome, a sua habitação, e para lá ireis. E para lá levareis as vossas ofertas queimadas, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e as ofertas alçadas de vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos do vosso gado e do vosso rebanho. E ali comereis diante do Senhor vosso Deus. E vos alegrareis em tudo o que puserdes à mão, vós e as vossas famílias, no que o Senhor teu Deus te abençoar. Não fareis segundo todas as coisas que fazemos hoje aqui, cada homem o que bem parece aos seus próprios olhos, porque vós ainda não chegastes ao descanso e à herança que o Senhor vosso Deus vos dá. Mas quando passares o Jordão e habitares na terra que o Senhor vosso Deus vos dá como herança, e quando ele vos der descanso de todos os vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança, então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para fazer com que o seu nome ali habite. Para esse lugar trareis tudo o que eu vos ordenar, as vossas ofertas queimadas e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as ofertas alçadas que vossa mão, e toda a
escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor, e vos alegrareis diante do Senhor vosso Deus, vós e os vossos filhos, e as vossas filhas, e os vossos servos, e as vossas servas, e o levita que estiver dentro das vossas portas, porque ele não tem parte em herança, nem herança convosco. Cuida para que não ofereças as tuas ofertas queimadas em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher em uma de tuas tribos, ali oferecerás tuas ofertas queimadas, e ali farás tudo o que te ordeno. Contudo, poderás matar e comer carne dentro de todas as tuas portas. Tudo que a tua alma deseje, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que ele te deu, o imundo e o limpo dela poderá comer, como o cervo e o veado. Somente não comerás o sangue, mas o derramarás sobre a terra como água. Não o comerás, para que tudo vá bem contigo e com teus filhos, depois de ti. Quando fizeres aquilo que é reto aos olhos do Senhor, somente tomarás as coisas santas que tens e os teus votos, e irás ao lugar que o Senhor escolherá, e oferecerás as tuas ofertas queimadas, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios será derramado sobre o altar do Senhor teu Deus, e comerás a carne. Observa e ouve todas essas palavras que te ordeno, para que tudo vá bem contigo e com teus filhos, depois de ti para sempre, quando fizerdes o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus expulsar as nações de diante de ti, onde vais possuí-las e as sucederes e habitares em sua terra, cuida para que não te enredes seguindo-as, depois que elas forem destruídas diante de ti, e para que não perguntes sobre os seus deuses, dizendo: como essas nações serviam os seus deuses? Do mesmo modo farei eu. Não farás o mesmo ao Senhor teu Deus, porque elas fizeram aos seus deuses todas as abominações que o Senhor odeia, pois até mesmo os seus filhos e as suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo o que te ordeno observarás e farás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Deuteronômio 13. E se entre vós se levantar um profeta ou um sonhador de sonhos, e te der um sinal ou um prodígio, e acontecer o sinal ou prodígio de que ele vos tiver falado, dizendo: sigamos outros deuses que não conheces e vamos servi-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e o temereis, e guardareis os seus mandamentos, e obedecereis a sua voz, e o servireis, e vos apegareis a ele. E esse profeta ou sonhador de sonhos será morto, porque falou para vos afastar do Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te tirar do caminho em que o Senhor teu Deus ordenou que andasses. Assim tirarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, o filho da tua mãe, ou o teu filho, ou a tua filha, ou a esposa do teu seio, ou o teu amigo, que é como a tua própria alma, te seduzir secretamente, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses, que não conheces nem tu, nem os teus pais, a saber, os deuses dos povos que estão à vossa volta, perto de ti ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, não consentirás com ele, nem lhe darás ouvido, nem o teu olho terá piedade dele, nem o pouparás, nem o ocultarás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira para matá-lo, e depois dela a mão de todo o povo. E o apedrejarás com pedras, para que morra, porque procurou te afastar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E todo Israel ouvirá
e temerá, e não deverá fazer nenhuma impiedade desse tipo entre vós. Se ouvires dizer em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te deu, para que habites ali, dizendo: certos homens, os filhos de Belial, saíram do meio de vós e retiraram os habitantes da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. E então investigarás e buscarás e perguntarás diligentemente, e eis que, se for verdade e for certo que aconteceu essa abominação entre vós, tu certamente ferirás os habitantes dessa cidade com o fio da espada, destruindo-a completamente, e a tudo que nela existe, e o seu gado com o fio da espada, e reunirás todos os seus despojos no meio da sua rua, e queimará com fogo a cidade e todos os seus despojos para o Senhor teu Deus, e será um monte para sempre. Não será construída novamente, e não pegará nada da coisa amaldiçoada na tua mão, para que o Senhor possa se afastar do furor de sua ira, e te mostrar misericórdia, e ter compaixão de ti, e te multiplicar como jurou aos teus pais. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, para que faças o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Deuteronômio 14. Vós sois os filhos do Senhor vosso Deus. Não vos ferireis, nem fareis nenhuma calvície entre os teus olhos pelos mortos. Porque tu és um povo santo para o Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para que sejas um povo peculiar para ele, acima de todas as nações que estão sobre a terra. Não comerás nada abominável. Estes são os animais que comereis: o boi, as ovelhas e as cabras, o veado e o cervo e o gamo, a cabra montês e o antílope adax, o boi silvestre e o carneiro montês, e todo animal que tiver o casco fendido e dividir a fenda em duas garras, e remoer ou ruminar entre os animais, esses comereis. No entanto, estes não comereis entre os que remoem ou ruminam, ou entre os que dividem o casco fendido, como o camelo, a lebre e o coelho, pois eles ruminam, mas seu casco não é dividido. Portanto, eles são imundos para vós. E os porcos, porque seu casco é dividido, mas eles não remoem nem ruminam, são imundos para vós. Não comereis a sua carne, nem tocareis em seus cadáveres. Esses comereis entre todos os que estão nas águas. Todos os que têm barbatanas e escamas comereis, e tudo o que não tiver barbatana e escamas não podereis comer, será imundo para vós. De todas as aves limpas comereis, mas estas são as que não comereis: a águia, o quebrantoço, o chofrango e o abutre, o falcão e o milhafre, segundo a sua espécie, e todo o corvo segundo a sua espécie, e a coruja e o falcão noturno, e gaivota e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo e a coruja e o cisne, e o pelicano e o abutre e o cormorão e a cegonha e a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. E todo animal rastejante que voa é imundo para vós. Não devereis comê-los. Mas de todas as aves limpas podereis comer. Não comereis de qualquer animal que tenha morrido naturalmente. Tu o darás ao estrangeiro que estiver dentro de tuas portas, para que possa comê-lo, ou poderás vendê-lo a um estrangeiro. Pois és um povo santo para o Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Verdadeiramente darás todo o acréscimo da tua semente, que o campo produz ano após ano, e diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali colocar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos dos teus gados e dos teus rebanhos, para que possas aprender a temer o Senhor teu Deus sempre.
E se o caminho for longo demais para ti, de modo que não sejas capaz de carregá-los, ou se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali colocar o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os. Vende-os por dinheiro e toma o dinheiro à tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E darás esse dinheiro por tudo o que a tua alma desejar, por bois ou por ovelhas, ou por vinho, ou por bebida forte, ou por tudo o que a tua alma desejar. E comerás diante do Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa, e o levita que estiver dentro das tuas portas, não o abandonarás, porque ele não tem parte nem herança contigo. No fim de 3 anos, trarás todo o dízimo do teu acréscimo, no mesmo ano, e o colocarás dentro das tuas portas, e o levita, porque não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estiverem dentro das tuas portas, virão e comerão, e se saciarão, para que o Senhor teu Deus possa te abençoar em toda a obra de tuas mãos que fizeres. Deuteronômio 15. No fim de cada 7 anos farás remissão. E este é o modo da remissão. Cada credor que emprestou algo ao seu próximo o quitará. Não o exigirá do seu próximo, nem de seu irmão. Porque é chamada a remissão do Senhor. De um estrangeiro poderás exigi-lo, mas aquilo que for teu e estiver com teu irmão, tua mão o remirá, exceto quando não houver pobres entre vós. Pois o Senhor te abençoará grandemente na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança, para que a possuas, somente se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para observares todos estes mandamentos que te ordeno neste dia. Pois o Senhor teu Deus te abençoará como te prometeu, e emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E reinarás sobre muitas nações, mas elas não reinarão sobre ti. Se houver entre vós um homem pobre dentre um de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão pobre, mas abrirás completamente a tua mão a ele, e certamente lhe emprestarás o suficiente para a sua necessidade naquilo que lhe falta. Cuida que não haja um pensamento em teu ímpio coração dizendo: o 7º ano, o ano da remissão é chegado, e que o teu olho seja maligno contra o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele chame contra ti ao Senhor, e que haja pecado em ti. Certamente lhe darás, e o teu coração não se entristecerá quando lhe deres, porque por isto o Senhor teu Deus te abençoará em todas as tuas obras e em tudo aquilo em que puseres a tua mão. Porque o pobre nunca deixará a terra, portanto eu te ordeno, dizendo: abrirás completamente a tua mão a teu irmão, ao teu pobre e ao teu necessitado na tua terra. E se teu irmão, um homem hebreu ou uma mulher hebreia, te for vendido e te servir durante 6 anos, então no 7º ano tu o deixarás ir livre. E quando o deixares ir livre, não o deixarás ir embora vazio. Tu lhe darás generosamente do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, a daquilo com que o Senhor teu Deus te abençoou, tu darás a ele. E te lembrarás de que foste um servo na terra do Egito, e o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, eu te ordeno estas coisas hoje. E acontecerá que, se ele te disser: não me afastarei de ti, porque ele te ama e a tua casa, porque está bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha junto à porta, e ele será teu servo para sempre. E também farás do mesmo modo com a tua serva. Não te parecerá duro quando o enviares livre longe. Não te parecerá duro quando o enviares livre para longe de ti, pois ele trabalhou para ti como um servo que ganharia o dobro, e te serviu durante 6 anos, e o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Todo o primogênito macho
que nascer dos teus gados e dos teus rebanhos, santificará ao Senhor teu Deus. Não trabalharás com o primogênito do teu novilho, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Tu o comerás diante do Senhor teu Deus, ano após ano, no lugar que o Senhor escolher, tu e a tua casa. E se houver algum defeito nele, se for coxo ou cego, ou se tiver algum defeito, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Tu o comerás dentro das tuas portas, o limpo e o imundo também o comerão, como o cervo e o veado. Somente não comerás o seu sangue, mas o derramarás sobre o solo como água. Deuteronômio 16. Observa o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, pois no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito à noite. Portanto, sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, do gado e do rebanho, no lugar que o Senhor escolher para ti, escolher para ali colocar o seu nome. Com ela não comerás pão levedado, 7 dias comerás com ela pães ázimos, o pão da aflição, porque saíste da terra do Egito apressadamente, para que possas te lembrar do dia em que saíste da terra do Egito todos os dias da tua vida, e por 7 dias não haverá pão levedado contigo em todos os teus termos. E nada da carne que sacrificares no primeiro dia à tarde permanecerá toda a noite até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa dentro de qualquer das tuas portas que o Senhor teu Deus te dá, mas no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali colocar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na ocasião em que saíste do Egito. E a assarás e a comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher, e voltarás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia haverá uma assembléia solene ao Senhor teu Deus, então não trabalharás. 7 semanas começarás a contar as 7 semanas a partir do momento em que começares a pôr a foice no grão, e guardarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com um tributo de oferta voluntária da tua mão, que darás ao Senhor teu Deus, conforme o Senhor teu Deus te tiver abençoado, e te alegrarás diante do Senhor teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali colocar o seu nome. E te lembrarás de que foste servo no Egito, e observarás e cumprirás esses estatutos. Guardarás a festa dos tabernáculos durante 7 dias, depois que tiveres recolhido do teu grão e do teu vinho. E te alegrarás em tua festa, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas. 7 dias guardarás uma festa solene ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu incremento e em todas as obras das tuas mãos, portanto, certamente te alegrarás. 3 vezes ao ano, todos os teus homens comparecerão diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, e não aparecerão vazios diante do Senhor. Todo homem dará o que é capaz, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que ele lhe der. Porás juízes e oficiais em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, e eles julgarão o povo com juízo de justiça. Não perverterás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás um presente, porque um presente cega os olhos do sábio e perverte as palavras do justo. Aquilo que é totalmente justo seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não plantarás um bosque de árvores perto do altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Tampouco erigirás qualquer imagem que o Senhor teu Deus odeia. Deuteronômio 17.
Não sacrificarás ao Senhor teu Deus nenhum novilho ou ovelha em que haja defeito ou deformação, pois é uma abominação para o Senhor teu Deus. Se for encontrado entre vós, dentro de algumas das tuas portas, que o Senhor teu Deus te dá, homem ou mulher que tenha cometido iniquidade aos olhos do Senhor teu Deus, ao transgredir o seu pacto, e tiver ido e servido a outros deuses, e os tiver adorado ao sol, ou à lua, ou algum exército do céu, o que não ordenei, e se te for dito, e tiveres ouvido isso, e indagado diligentemente, e eis que é verdade e certo, que tal abominação ocorre em Israel, então trarás o homem ou a mulher que cometeu essa iniquidade às tuas portas, esse homem ou essa mulher, e os apedrejará com pedras, até que morram. Pela boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, aquele que merecer a morte será morto. Mas pela boca de uma única testemunha ele não será morto. As mãos das testemunhas serão as primeiras sobre ele, para matá-lo. E depois as mãos de todo o povo, assim afastará o mal do vosso meio. Se surgir uma questão demasiadamente difícil para ti em juízo entre sangue e sangue, entre apelo e apelo, e entre golpe e golpe, sendo questões de controvérsia dentro das tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e virás aos sacerdotes e levitas, e ao juiz que houver nesses dias, e indagarás, e eles te mostrarão a sentença do juízo, e farás conforme a sentença que te mostrarem no lugar que o Senhor escolher, e cuidarás de fazê-lo conforme tudo o que eles te informarem, conforme a sentença da lei que eles te ensinarem, e conforme o juízo que eles te disserem, farás, não te desviarás da sentença que eles te mostrarem para a direita nem para a esquerda. E o homem que agir presunçosamente e não ouvir o sacerdote que se levantar para servir a lei diante do Senhor teu Deus, ou ao juiz, esse homem morrerá e afastará o mal de Israel. E todo o povo ouvirá e temerá, e não mais agirá presunçosamente. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei um rei sobre mim, como todas as nações que estão ao meu redor. Tu colocarás um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher. Um entre os teus irmãos será rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro que não seja teu irmão, mas ele não multiplicará cavalos para si mesmo, nem fará com que o povo retorne ao Egito, a fim de multiplicar os cavalos, porque o Senhor vos disse, daqui em diante não mais voltareis por esse caminho. Tampouco multiplicará esposas para si mesmo, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará grandemente para si prata ou ouro, e acontecerá que quando ele se assentar no trono do seu reino, que ele escreverá para si uma cópia desta lei em um livro do que está diante dos sacerdotes, os levitas, e ficará com ele, e ele o lerá todos os dias de sua vida, para que possa aprender a temer o Senhor seu Deus, e guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para fazê-los, para que seu coração não se exalte acima dos seus irmãos, e para que ele não se desvie do mandamento, para a direita ou para a esquerda, a fim de que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Amém.